Vamos colocá-la aqui. Guilherme Frossá já está com a gente também, nosso colunista O Tempo Esportes de Atlético. Alexandre tá aí, Ranier vai, pelo menos, né, aparecer por aí. Enfim, me diz uma coisa, você esperava, depois de tudo que a gente ouviu, viu, né, e tal, que o Atlético fosse mexer dessa forma no mercado, Frossá? Tudo bem, Dimara? Boa tarde pra você, um abraço pro Lélio, pro Colombo, pra todo mundo que tá com a gente, o Tempo Esportes. Pra ser sincero, eu esperava que isso fosse acontecer em algum momento, sim. Acho que o Atlético claramente era um time que precisava de reforços e eu acho que em algum momento ia cair a ficha lá dentro, né? Aquele papo que a gente vinha falando, de que o Atlético ia entrar nessa janela e só ia trazer jogador, se fosse um jogador livre, se fosse empréstimo. Internamente eu sempre tive aquela pulga atrás da orelha, em algum momento vão perceber que ou colocam um pouquinho a mão no bolso ou realmente não vão conseguir potencializar esse elenco. O elenco do Atlético claramente precisava e ainda precisa de alguns reforços se quiserem, né, ser competitivos, claro, em Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, acho que não está entre os favoritos ali, mas é uma competição que o Atlético ainda está vivo e tem o duelo agora com o Flamengo, então eu esperava que fosse acontecer sim. Gostei das primeiras movimentações de mercado do Atlético nessa janela, acho o Alexander uma baita reposição para a saída do Rubens, mas escrevi agora há pouco em O Tempo Esportes, né, Dimara e amigos, que não acho que resolve sozinho o problema do meio campo defensivo do Atlético, né? O Alexander, eu lembro bem dele no Fluminense, me lembro de vários jogos que jogava o André como esse primeiro volante, o Alexander como um segundo homem. É um cara que também joga ali como camisa 5, mas ele não é aquele volantão de pegada, por mais que hoje no futebol moderno todo volante tenha que jogar também, tem que ter bom passe, boa qualidade com a bola no pé, mas eu acho que ainda falta pelo menos um jogador para essa posição. O Atlético ainda tenta, né, o Portilha lá, jogador do Tadieres, mas o Tadieres está fazendo aquele jogo duro ali, não está querendo liberar o jogador. Mas em caso o Atlético não consiga desbloquear esse negócio e trazer o Portilha, eu acho que tem que buscar um outro volante. A gente lembra, né, que o Alexander é uma reposição pro Rubens, mas desde que saiu o Otávio lá atrás, o Atlético tem uma escassez muito grande nessa posição, especialmente jogadores mais marcadores, né? O Fausto Vera agora aparentemente foi reintegrado, né, de forma definitiva, acho que vai acabar ficando, e acho que fez jogos corretos aí contra Bucaramanga e Flamengo, mas ainda assim o Atlético precisa de pelo menos mais um reforço nesse meio campo defensivo, na minha opinião. Mas gostei, acho o Alexander muito bom de bola, acho uma baita contratação. E sobre o Renier, assim, um pitaco nessa discussão também pra gente continuar conversando aqui, né, o Renier é um jogador que começou muito bem num grande clube brasileiro, foi vendido para um gigantesco da Europa, lá de fato não vingou, não jogou o que a gente esperava, e agora tá perto de voltar ao Brasil. Tem muita gente, eu sei, que fica nessa desconfiança, pô, mas o cara não joga nada lá e tal, mas a gente puxar na memória, vários jogadores tiveram vamos dizer assim, um roteiro de carreira parecido com o do Renier, nesse aspecto, de ter começado muito bem no gigante brasileiro, batido lá, não rendido na Europa, e quando voltaram, jogaram muito bem. Eu cito 3 nomes aqui. Paulinho, ex-Atlético, hoje no Palmeiras, foi mais ou menos isso. Por mais ter tido problemas de lesão na Alemanha, não jogou lá e quando voltou arrebentou, fez um 2023 brilhante com a camisa do Galo, em 24 sofreu com lesões e agora tá no Palmeiras. O Gerson, volante, revelado inclusive pelo Fluminense, bateu na Europa, não rendeu lá, voltou e comeu a bola no Flamengo. E o próprio Caio Jorge hoje no Cruzeiro, né? É um exemplo também, começou bem no Brasil, foi vendido, não rendeu o esperado na Europa e hoje é artilheiro do Brasileirão comendo a bola. Não tô falando que o Renier vai chegar aqui e jogar a bola que esses 3 caras jogaram, mas tô falando que eu entendo a aposta num jogador que tem até aqui essas características. Começou muito bem, num time que tem uma base muito forte, ninguém faz lá os seus 15, 16 jogos que o Renier fez em 2019 no Flamengo à toa, foi um ano mágico do Flamengo, se ele fosse ruim ele não jogaria naquele time do Jorge Jesus, e ninguém que é caneludo é contratado pelo Real Madrid, na minha opinião. Então, acho que faz todo sentido a aposta do Atlético, principalmente se o negócio for nesses moldes que o Colombo trouxe há pouco, que é o que eu acredito que vai acontecer. Real Madrid sustentando uma parte ali dos direitos econômicos, mas o Atlético sem precisar desembolsar uma grana muito alta para trazer o jogador, acho uma aposta muito válida numa posição que o Atlético também precisa de reforços, esse meio campo mais ofensivo de criação. Então gostei dos movimentos do Atlético até aqui no mercado. Acho que ainda não está resolvido, o elenco como um todo, mas até aqui tenho gostado sim dos movimentos, e o Di? Tem que colocar o Gabriel Barbosa aí na lista, porque de todos que fracassaram na Europa e, de fato, depois ele vingou com grande sucesso e é o artilheiro do Brasil desde quando ele voltou. Sim. Só ano passado e ano retrasado que, né, mas o cara de 160 gols com a camisa do Flamengo. Muita coisa, né? E ele fez 1 ou 2 gols na Europa, viu, Dimara?
Que isso? Ué, mas então foi um pela Inter desastre. E um pelo Benfica. Foi um desastre lá. Gabigol. Mas é verdade. E aqui se transformou nesse jogador importantíssimo. E acho ele importante. Ô, Lélio, você também ficou pensando, eu fiquei pensando ontem, Colombo, Frossá e Lélio, pensando assim, bom, vamos lá, o Júnior Santos é ótimo, o Rubens está vendido, mas ainda não veio o dinheiro, né? Acho que se tivesse vindo, né, a coisa já tinha, sei lá, acertado com alguém e tal. Raciocinem comigo. O Atlético não tinha dinheiro. O Lélio estava comigo na reunião, que a gente ouviu, olha, né? Nós vamos sofrer muito nesses próximos meses, nós não temos dinheiro para nada. Parará. Aí veio lá, né? Todos os jogadores, eu achei que ia sair um a cada minuto, mas, né? Foi aquela história. Aí, de repente, começa a contratar e a gente está vendo que estão colocando dinheiro, né, Lélio? E aí você acha que é o quê? Vamos fazer aqui a adivinhação. O dono mesmo que foi lá e falou, beleza, o CNPJ é meu, eu vou pagar, depois a gente vê como é que fica. Eu pensei que é isso. O que você pensou, Lélio? Eu penso igual o Frossá. Ele falou que a ficha lá caiu, gente. Vamos ficar apanhando aqui também, é difícil, né? Só apanhando. E o Rubens Menin, ele ficou 15 minutos ele ouvindo lá que ele ia tomar suco de caju. Né? É verdade, contra o Bucaramanga. Foi um protesto. Mesmo, os jogadores foram vaiados? Foram. Mas ele também. Então, acho que vamos buscar aí, colocar a mão no bolso e resolver essa questão aí. Mas a gente espera, né? Contratando tem que pagar. Tem que pagar quem deve, tem que fazer uma série de coisas ainda. Mas eu, por exemplo, esperava que contratasse ali 1 ou 2 volantes. E falei, se vier um nota 4 ou nota 5, pra mim já... Eu tava só o cara pra bater em campo, já tava satisfeito. Agora veio o Alexander, ele um 7,5, 8. 7,5, 8. Entendeu? Tá. E com a possibilidade de virar um nota 9 ainda, porque ele é muito jovem. É muito jovem. Não, isso ele é, né? Que tá dentro daquele propósito ali do Atlético. E você, Colombo, achou que eles fizeram o quê? Isso mesmo tá na linha aí do Frossá, do Lélio, eu não vou apanhar não, eu vou botar a mão no bolso, foi isso? Chegou no limite, Dimara. Chegou o momento em que o Atlético não tinha volante para escalar. Já não tinha improvisando o Rubens, mesmo. Teve que tornar esse volante. E há um outro fator que ele não pode ser desconsiderado. Eu não estou aqui dizendo que é por isso que o Atlético acelerou as contratações. Mas dá para a gente ligar uma coisa a outra e dizer que no próximo dia 4, o Atlético tem uma reunião onde será votado uma cláusula para a redução da porcentagem que tem a Associação Atlético. É um fator positivo que conta para a gestão antes dessa votação. Se tem ligação ou não, são os gestores do Atlético que vão dizer ou não vão dizer. Mas é um fator que não dá para desconsiderar. Prestes o Atlético a fazer um movimento importante em sua história, mais uma vez, vai reduzir o poder associativo. O Atlético se movimenta de fato no mercado e acelera as negociações. Também é uma hipótese, né? Fala, Frossá. Isso aí que o Colombo tá falando é mais ou menos o seguinte, quando tem aquelas obras na cidade pouco antes de eleição, é mais ou menos por aí. Pode ter a ver com a eleição, pode ser que não tenha, mas né, perto da eleição as coisas funcionam com a beleza, as obras acontecem, acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer. Ou quando você encontra a esposa, o marido, namorada raivosos em casa, não é verdade? E aí você, né, leva um bombom... Como é que chama o negócio? Morango do amor, né, Lélio? Não, leva um biscoito Barbieri. Pode ser um biscoito Barbieri também, ó. Maravilhoso. Né? Ou é porque o Lélio não comeu morango do amor. Você comeu, Frossá? Ainda não. Ninguém aqui comeu. Você comeu? Pega muito, eu sou mais do chocolate, comi uns 10 de uma vez. Você comeu 10? Uns 10 de uma vez. Você não tava de regime, ô doidão? Mas de vez em quando bate à vontade. O Atlético estressa, a gente come, Lélio. Agora, deixa eu ver o dente dele, peraí. É verdade. Olha, mostra pras câmeras, se estão todos aí. Principalmente quem... Foi uma senhora arriscar comer esse negócio aí de dentadura, não deu muito certo não, viu? Não deu, Lélio, eu vi também. Eu ainda não... Vou arrumar esse morango do amor pra mim. Também não consegui, não. Sei que rodou aqui na redação, tá? Mas não chegou em mim, não. Tá? Devo avisar, mas vou tentar. Voltando aqui pra nossa Caverna do Dragão,
Ô, Colombo, então, quem mais estamos aí próximos? O Frossar já deu a letra. Juan Camilo Portilla. Qual é Portilha pra vocês? Pra mim, que sou argentino, é Portilla. Tá? Mas, brincadeiras à parte. Sabia que o Lélio, eu fiz só pro Lélio essa, tá? Difícil, né? Foi direcionada essa aí, tá, Lélio? Ele é argentino, vou dizer de onde. Tabira. Mas vamos lá, Dimara, falando sério agora. Esse jogador é o Juan Camilo Portilla, jogador do Talleres, de 26 anos, colombiano. Ele foi convocado em 3 oportunidades nas eliminatórias para a Copa do Mundo no ano passado. O que acontece, o que a gente tem de informação, Dimara? Entre Atlético e jogador tá tudo bem acertado. O problema é, o Talleres busca garantias financeiras em relação às garantias bancárias do Atlético para fazer toda essa negociação. O Talleres é um clube que vem se estruturando cada vez mais, vem disputando competições internacionais e não libera a todo custo. Eu estava até tentando, junto com os colegas da redação, fazer um exercício, né, de relações que tiveram Atlético e Talleres nos últimos tempos. A gente tem o Alan Franco, que foi emprestado por lá, né? Então jogou por um tempo, mas não é uma mera negociação em que foram amigos por um tempo, deu tudo certo em um negócio e vai dar em outro. Exatamente. O Talleres tem se estruturado cada vez mais, é um clube que figura bem no cenário nacional, também no internacional, então falta Atlético e Talleres chegarem a um acordo. Entre o jogador e o Galo, tudo certo. E você tá falando que você é argentino, né, meu filho? Aqui, eu ainda fico com Independente, Boca e companhia, né? River e tudo mais. Sim. Coloca aqui pra mim, moço, vamos decifrar aqui os números do Poderoso, vai. É isso, 26 anos, Dimara, como eu disse, ele começou em times pequenos, né, rodou em times pequenos, até ter uma oportunidade de fato no América de Cali, onde fez a maioria dos seus jogos na carreira, né, 82 jogos, nem pelo próprio Talleres ainda igualou, fez 68 pelo América de Cali, seu país natal, um gol e uma assistência, mas volto a falar, né, não é o que tem que sobressair aqui o número de gols e assistência, porque afinal de contas este sim ainda mais primeiro volante do que o Alexandre. Ele é mais primeiro volante. Exato, é um jogador de ainda mais pegada, 1,83 m, tem muita imposição física, então este sim seria o primeiro volante mais mordedor, mais marcador, se preocupa mais em marcar do que armar o jogo, um pouquinho diferente do Alexander, que pode fazer essa função, mas é um jogador que distribui um pouco mais o jogo. O Portilha é um destrutor de jogo, Dimara. E esse, Lélio, que nota? Não, aí melhorou? Não, aí eu já não conheço. Aí eu já não conheço. Bom, quem acompanha o futebol argentino é o Colombo. Na sua escala, então, Lélio, pra gente ser justo, um 7, nota 7. Jogador colombiano, geralmente é bom. Tirando o Escobar, que jogou no Galo nos anos 90, entendeu? Geralmente jogador colombiano é bom. E ainda mais no meio de campo. Cárdenas, Palácios. Nossa, mas o Cárdenas eu nem fiz questão de lembrar, porque eu nem sabia que ele jogava bola. Pois é. Só pra lembrar. Tava no Bucaramanga até outro dia. Tava. Quando me falaram isso, eu fiquei com medo dele fazer um gol no Galo. Aí falaram, mas parece que já rescindiu o contrato. Ô, Frossar, e esse aí, então? Esse é como o Colombo falou, é o volantão, vai resolver o problema do Lélio, que é um cara ali pra segurar a galera, se não for no coisa, agarra, entendeu? Pega, é esse cara. Gosto muito de Mara. Esse jogador é o jogador que, se chegar pra mim, resolve o problema do Atlético nesse momento com a chegada do Alexander. O Atlético passa a ter um jogador que tem muita qualidade de passe, que consegue desatar os nós ali nessa transição ofensiva, que hoje é um grande problema do Atlético. Com certeza. O Atlético hoje tem uma dificuldade muito grande de fazer com que essa bola saia do seu setor defensivo e chegue com qualidade aos seus meias atacantes. Agora, falta ainda um poder maior de marcação. E realmente, por tudo que eu pesquisei, por tudo que eu conversei com colegas da Argentina também, esse jogador resolveria o problema do Galo nesse sentido. Então, tô com os amigos, acho que vale a pena, sim, a insistência por parte do Atlético. Aí é negociação, né? Você pode fazer, às vezes, aquele joguinho ali, fingir que não tá mais interessado, fingir que desistiu, pra ver se o clube de lá cede um pouco. Faz parte, às vezes vira uma novela mesmo, às vezes demora, mas eu acho que vale a pena insistir no jogador, porque o Atlético precisa muito de um jogador com as características do Portilha e que venha para deixar uma impressão melhor do que os últimos colombianos, né? Porque lembraram muito bem aí, o Colombo lembrou bem do Palácio, teve o Dylan Borreiro também, que não jogou tanto assim aqui, lá em 2021. Tomara que o Portilha venha e jogue mais do que esses últimos colombianos que passaram por aqui. E o Borreiro que tá lá no América de Cali agora. Isso. E adivinha, jogando nada como sempre. Mesma pessoa, né, gente? Aqui, então tá.
Temos aí 3 encaminhados, né? Ainda tem a questão do Paulinho, do Vasco, né? Que parece que aí tá meio estacionado. Tem uma atualização pequena. Tem também? Então vai lá. Não, essa não em relação aos moldes da negociação, Dimara, mas ele foi relacionado para os 2 próximos confrontos do Vasco, né? Pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Então, até o momento, o Fernando Diniz conta com o jogador. Então tá. E aí, então temos 3, ok? Sim. O que ficou faltando, Lélio? Dimara, a gente não, sim, mas a gente até no domingo, durante a transmissão, né, Colombo? Isso. A gente se lembrou do centroavante. Tá faltando. Se o Cuca realmente não confia no João Marcelo, que teoricamente, por ter disputado aí o Campeonato Paulista, nós vimos a Copa São Paulo, e muito menos o Isaac, né? Ele tinha que ter um centroavante. A verdade é essa. Eu gostaria que o Atlético, e principalmente pelo monte de bolas alçadas para dentro da grande área ali, durante os 90 minutos, o Atlético precisa ter um centroavante como opção, ou até mesmo, quem sabe, chegar e jogar, sei lá. É isso, Frossá? Pra você também tá faltando o centroavante? Ô, Dimar, eu fiquei com a impressão no jogo contra o Bucaramanga, o Atlético perdendo o jogo ali, precisando de um golzinho pra classificar sem depender dos pênaltis. Eu fiquei com a impressão que o Cuca ia colocar um zagueiro de centroavante, igual ele adorava fazer lá em 2013. Colocar lá, na época ele colocava o Hever lá na frente, Léo Silva, pra eles fazerem um gol de cabeça. Eu achei que ele ia fazer isso contra o Bucaramanga, porque realmente, tô com o Lélio, não tem. Com todo respeito aos meninos, eu acho que são bons jogadores pra você trabalhar pro futuro, João Marcelo, Isaac. Você não tem um centroavante que naquele jogo que seu time tá criando, tá chuveirando bola na área, a bola tá passando ali na frente do gol, falta só um jogador pra colocar pra dentro, você coloca esse cara no jogo e vai ser feliz. Eu lembro, por exemplo, do Atlético com o Davidson ano passado, aquele jogo, por exemplo, contra o Fluminense na Libertadores, foi exatamente isso. O Atlético tava com o jogo travado, colocou o Davidson, mudou um pouquinho o jeito do time jogar ofensivamente, o time desbloqueou o jogo e ganhou com 2 gols dele. Então, eu acho realmente que é um tipo de jogador que faz falta, o elenco do Atlético não tem, e é aquilo, né, torcedor, você dá a mão que é o braço. O Atlético precisava muito de volante, chegou um, agora a gente tá cobrando outro volante. Se chegar o tal do Portilha, a gente vai começar a cobrar centroavante também. O torcedor quer o time mais completo possível, e sem dúvida, uma característica que falta no atual elenco é esse centroavante fazedor de gol, um pouco mais experiente do que os que existem hoje no elenco. Tô com o Lélio nessa. E você, Colombo? Eu até levantei essa bola na própria transmissão, como o Lélio disse, viu, Dimara? Porque o Atlético tem bons assistentes. Você tem o Coelho, verdade. Você tem o Dudu. Você tem a bola na área, né? Exatamente. Aí fica lá, só Deus pra ajudar. Falta alguém pra completar pras redes, então eu acho que o Atlético carece desse cara que sabe fazer o pivô, saiba jogar de costas, e no momento do aperto, precisar chover a bola na área para o Atlético aumentar essa chance, carece de um centroavante. É isso, Frossá, brigadão, viu, querido? Valeu demais, tá? Falamos mais na Sempre um prazer, Di. Tá bom? Certamente, nos falamos mais ao longo da semana. Beijo para vocês, até a próxima. Valeu, Frossá, obrigada.